Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fá e hoje eu vou continuar a leitura deste livro. Se você é novo por aqui, sendo membro, já tem o livro completo liberado para vocês, todos os vídeos gravados liberados. Se você não é membro, entra de segunda, quarta, sexta e domingo, sempre às 11 horas da manhã. Isso, a leitura de livros. E se inscreva, deixe seu like para ajudar no crescimento do canal e bora para mais um vídeo. Relembrando que se você perdeu os primeiros capítulos, que já foi liberado no canal, vai na minha página principal, aí vocês vão ver ali podcast, tá separado em pastinhas para vocês. Tem a capa do livro e lá todas as leituras, todos os vídeos liberados, ok? Tô com a franjinha do lado diferente. Mas amanhã provavelmente eu vou pintar o meu cabelo. Ai, parece que tá embaçado? Peraí. Estou aqui no meu quartinho da bagunça, uma baguncinha arrumadinha. Terminei de arrumar umas pastinhas de documentos também. Gente, tava tudo em... Como que fala? Pasta... Envelope de papel. Mas esse quarto não tem janela, é muito fechado. Aqui é uma antiga lavanderia. E tem uma porta com uma abertura ali pra cima. Um quintalzinho, um triângulozinho pequenininho, que você vê o ar da rua, assim, né? Então é um cômodo úmido, infelizmente. Eu sempre deixo muito aberto até de noite, mas tá chovendo muito. Aí eu peguei todos os documentos e, ó, arrumei tudo em pastas de plástico, mas separei. Contas para pagar, tem documentos da minha filha, documentos de escola, documentos de médico, mas tá aqui, ó. Consegui ajeitar tudo. E vocês não têm ideia do que eu tô de férias, né? O tanto de sacola, dessas sacolas grandes assim. Sabe aquelas tipo verdes de supermercado em São Paulo, onde a gente faz compra, tudo, não vê aquela sacolona verde? Gente, eu joguei mais de 20 sacolas daquela, foi pro lixo. De tralha. Foi assim, reciclagem, coisas para o lixo e coisas para doação. Aqui deu uma respirada. Vocês podem ver que tem espaços, né? Tava tudo lotado aqui. Nossa, eu preciso de tanta coisa, tanta coisa. E agora eu tô pintando esse cômodo aqui, tô dando uma ajeitadinha nele. Estou sentada aqui. Meu marido tá lá em cima no computador. Minha filha e meu sobrinho estão na sala assistindo TV e eu vim pra cá gravar o livro. Estou no capítulo 5, os manuscritos da infância. Quando marido e mulher não conseguiam ter filhos, nas famílias que seguiam o judaísmo na época do nascimento de Maria, havia duas possibilidades. Nossa, mas eu tô num lugarzinho ruim aqui que, por incrível que pareça, agora melhorou. Tá escuro, que a luz tá batendo ali, né? Tô meio cegueta. Havia duas possibilidades: ou tinham sido amaldiçoados e seriam discriminados até o fim da vida como infrutíferos, ou cairia sobre eles uma intervenção divina, surpreendendo a todos, como por sorte 2000 anos antes, tô gaguejando já, né? Disse que acontecera a Sara, mulher de Abraão. Conta-se que os nomes dos pais de Maria eram Joaquim e Ana, que eles estavam velhos, que não tinham filhos e não sonhavam mais com a possibilidade de serem abençoados por Deus. Pelo contrário, a maldição, ou pelo menos a maldade humana, chegou a eles justamente no momento em que Joaquim se encontrou com os sacerdotes do templo de Jerusalém. Mais uma vez, ele estava lá para fazer doações, pois conta-se que era rico, muito dedicado a Deus e caridoso, mas desta vez o sumo sacerdote desprezou as oferendas de Joaquim, dizendo que elas jamais seriam aceitas por Deus. Você não tem permissão para fazer oferendas porque não foi capaz de fazer um filho. Vixe! A história que se conta é que Joaquim foi expulso do templo e que só teria permissão para voltar se fosse capaz de se livrar da maldição. A humilhação foi ainda maior porque tudo aconteceu na frente dos vizinhos, que tinham feito com ele a longa viagem de Nazaré a Jerusalém. Joaquim não aguentou de vergonha e resolveu passar 40 dias no deserto, em jejum completo, até que Deus se manifestasse. Enquanto isso, achando que o marido morreria de fome ou de sede, Ana se lamentava, inconsolável, e já se considerava viúva. Até a escrava que trabalhava em sua casa a amaldiçoava. O Senhor Deus
fez o seu útero estéril, e você não terá filho nenhum. Nossa! Ana ficou muito irritada, tirou as roupas pretas do luto pela suposta morte do marido e colocou o vestido de casamento. Eram 3 da tarde. Ana foi caminhar no jardim e se sentou debaixo de uma árvore e começou a rezar. Ó Deus dos meus ancestrais, me abençoe e ouça a minha prece, assim como o Senhor abençoou Sara, ele deu um filho. Quando olhou para cima, Ana percebe que havia um ninho de pardais no alto da árvore e se lamentou sozinha, como se falasse com os pássaros. Pobre de mim, quem me trouxe ao mundo? Nasci sob uma maldição diante dos olhos do povo e fui insultada, ironizada e expulsa do templo de Deus. Até que depois de muitos lamentos, Deus finalmente lhe mandou um anjo. Ana, o Senhor escutou a sua reza. Eu já me emociono. Você vai ficar grávida e vai dar à luz, e se falará da sua criança no mundo inteiro. Ana respondeu que, não importando se fosse menino ou menina, a criança seria oferecida como um presente a Deus e iria viver para servi-lo. Em outras palavras, conforme se interpretou mais tarde, ofereceu a virgindade da criança como agradecimento ao presente divino. Ao mesmo tempo, no deserto, Joaquim também conversava com um anjo e ouvia a mesma promessa, que começava com uma explicação sobre os caminhos muitas vezes tortuosos escolhidos por Deus. Quando ele fecha o útero de qualquer pessoa, isso tem uma razão, e de maneira ainda mais maravilhosa. Ele pode abrir o útero outra vez. E aquele que nascer não será resultado da luxúria, senão um presente de Deus. O anjo explicou ainda que, frequentemente, mulheres engravidavam em idades avançadas, e aquela que eram estéreis tiveram filhos, para sua grande surpresa. Por fim, deu uma série de determinações ao casal escolhido por Deus. A filha de Joaquim deveria se chamar Maria e ser devota a Deus desde sua infância. Seria preenchida com o Espírito Santo ainda no útero de sua mãe. Não deveria comer ou beber nada que fosse impuro, nem conversar com pessoas comuns, para que não recaísse nenhuma suspeita sobre ela. E ainda a Virgem Maria daria à luz o Filho de Deus. Depois de ouvir as instruções do anjo, Joaquim mandou os pastores que trabalhavam com ele juntarem 10 cordeiros para oferecer a Deus, 12 bezerros para os sacerdotes e 100 cabritos para o povo. Na entrada do templo em Jerusalém, Joaquim e Ana se encontraram e se abraçaram. Esta viúva não está mais viúva. Ela disse: Eu não tinha filhos, agora estou grávida. Dependendo da versão, passaram-se 6, 7 ou 9 meses da conversa com o anjo até que Ana sentisse as dores do parto. Uma parteira ajudou no nascimento. Ana esperou alguns dias até que parasse de sair sangue de seu corpo. E quando enfim poderia ser considerada novamente pura sob a lei judaica, deu o peito à menina. Por mais curiosa e intrigante que seja a história do nascimento de Maria, não aparece nem na Bíblia católica e nem nas outras Bíblias cristãs. Os evangelistas estavam ocupados em descrever a vida pública de Jesus e não se preocuparam em contar detalhes sobre as origens de sua família, muito menos o que aconteceu antes do seu nascimento. Talvez não soubessem, afinal, os 27 livros do Novo Testamento seguem o estilo literário da época e não foram pensados para ser biografias. O que existe de mais concreto sobre essa época obscura nos chegou e continua chegando pelos enormes esforços arqueológicos que são feitos atualmente em Israel, com uma série de escavações que se abrem e fecham o tempo todo. Numa delas, arqueólogos tentam provar que Maria nasceu em Séforis, capital administrativa da Galileia naquele tempo. Cidade moderníssima, grande, influenciada pela cultura grega, agitada pela chegada dos novos ricos que surgiram no tempo do rei Herodes. E a história faz muito sentido porque Séforis fica a apenas 6 quilômetros de Nazaré, onde mais tarde a mãe de Jesus viveria com o marido José. Disse até que Jesus trabalhou em Séforis antes de começar a pregação, mas não há nada sobre nenhuma dessas afirmações, muito mais do que indícios ou deduções. Mais de 1000 anos depois do nascimento de Maria, os conquistadores cristãos que ocupam Séforis construíram ali uma igreja dedicada a Santa Ana. Por essas razões, há uma tradição que afirma que Maria nasceu em Séforis. A tradição mais antiga e também mais aceita entre os religiosos diz que Maria nasceu numa gruta em Jerusalém, onde também existe uma igreja dedicada a Santa Ana.
onde supostamente teria sido a casa dela e de Joaquim. O lugar é conhecido desde aquele tempo como Piscina de Betesda, onde o Evangelho de João afirma que Jesus curou um deficiente físico, bem perto de onde mais tarde se dirá que Maria foi enterrada e levada aos céus. Há, por fim, uma terceira tradição que afirma que Maria nasceu em Nazaré e aos 3 anos foi levada para Jerusalém. E se podemos contar essa última versão com minúscula e até diálogos, é porque, pouco depois de escritos os evangelhos, surgiram inúmeros relatos preenchendo as várias lacunas que haviam sobre a origem de Jesus. O primeiro texto a falar detalhadamente como se teria sido o nascimento de Maria é o livro de Tiago, também conhecido como Proto-Evangelho de Tiago, que nos serviu de base para o relato sobre a gravidez de Ana. É um dos inúmeros textos que um dia foram aceitos por grande parte dos cristãos, mas que em determinado momento foram descartados porque os bispos que decidiam o rumo da Igreja Católica entenderam que eram inadequados e decidiram qualificá-los como apócrifos. A palavra apócrifo pode ser entendida como falso, mas também como obscuro, o mais adequado nesse caso, já que apesar de ver no livro de Tiago imprecisões e imperfeições, a Igreja Católica não o descartou no princípio. Há muitos padres e teólogos, inclusive, que ainda o utilizam como referência. Foi, afinal, o primeiro texto a afirmar a virgindade de Maria antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Era muito comentado e ensinado pelos primeiros sacerdotes católicos, a tal ponto que recentemente foram encontrados 140 manuscritos do livro de Tiago, sendo que o mais antigo que chegou até nós foi escrito por volta do ano 300 depois de Cristo. Mas como mais tarde haverá divergências e os cristãos vão discutir sobre cada detalhe biográfico e teológico envolvendo Jesus e todos os que cercam, o livro de Tiago será ao mesmo tempo aceito pela Igreja Ortodoxa e rejeitado pela Santa Sé. Para que não se perdesse a história bonita de Joaquim e Ana, apenas porque um texto havia sido proibido, era preciso recontá-la, alterando as ideias e palavras que pareciam incorretas para reintegrá-la ao imaginário católico. E assim, inspirado no livro de Tiago, surgiu outro texto sobre a infância de Maria, que chegou até nós como Evangelho do Pseudo-Mateus. O nome estranho é porque o texto foi inicialmente atribuído ao mesmo autor do Evangelho de Mateus, o que jamais foi provado. Até que esse capítulo aqui é mais comprido. Caramba, eu já li isso tudo. Esse aqui é mais comprido. Tem uns que são mais compridos, outros são mais curtos. Esse aqui é comprido. Vamos lá. Ainda que pareçam criativos demais e sejam raros os estudiosos que os vejam como testemunhos biográficos, esses 2 textos, o proibido e o autorizado, serviram de inspiração para inúmeras obras de arte. Bons exemplos são os mosaicos belíssimos que contam detalhes do nascimento de Maria no mosteiro Chora em Istambul, ou as enormes esculturas de Joaquim e Santa Ana nas capelas dedicadas a eles em lugares nobres da igreja de Saint-Sulpice em Paris. Ali encontramos mensagens talhadas em mármore de Carrara, agradecendo aos 2 e também a filha deles, Maria, por milagres que aconteceram na vida dos cidadãos franceses, como a cura de pessoas doentes ou a salvação de crianças que estiveram à beira da morte nos arredores do ano de 1880. Mais do que inspirar em arquitetos e artistas, como se pode ver em qualquer pedaço cristão do planeta, o livro de Tiago e o Evangelho de Pseudo-Mateus colocaram São Joaquim e Santa Ana em lugares altíssimos na fé cristã. Aliás, não fosse por esses textos, provavelmente não teríamos nomes para falar dos pais de Maria. Quanto há de verdade e fantasia nos relatos, no entanto, só podemos especular. Mas a história é boa, entrou com força enorme para a tradição cristã e conta também como teria sido a infância de Maria. Ana fez o quarto da filha um santuário onde ninguém entrava. Com 6 meses a menina ficou de pé e deu 7 passos em direção à mãe. Quando fez 1 ano, o pai Joaquim ofereceu um banquete e ela foi abençoada pelos sacerdotes. No aniversário de 2 anos, Joaquim queria levar Maria ao templo, mas foi convencido pela mulher a esperar mais 1 ano. Aos 3, Maria foi pela primeira vez a Jerusalém. Conta-se que no momento em que chegou, a menina foi recebida por um sacerdote com palavras que pareciam prever o futuro. Ó Senhor Deus exaltou teu nome entre todas as gerações. Em você, o Senhor vai revelar sua redenção ao povo de Israel nos últimos dias.
Depois de ouvir que um dia, quando chegasse o fim dos tempos, seu filho salvaria o povo de Israel, provavelmente sem entender o que isso significava, a pequena Maria subiu sozinha aos degraus que levavam à entrada principal do templo e não olhou mais para trás. Os pais ficaram encantados e decidiram deixá-la com os sacerdotes para que se juntasse a uma comunidade de virgens, uma espécie de clausura onde as moças ficavam rezando e apenas rezando. Maria cantava de maneira muito elegante, estudava as leis religiosas e vivia feliz. Quando o dia terminava, se encontrava com um mensageiro de Deus que lhe trazia comida. Daqui para frente não teremos mais qualquer notícia de Ana ou Joaquim. Voltaram para visitar a filha? Morreram? Perderam contato? Os pergaminhos não falam nem mesmo da irmã que será a grande companheira de Maria, a ponto de estar ao lado dela até mesmo diante da cruz de Jesus. Depois da infância mais santa que se tem notícia, a menina, que um dia será chamada de Mãe de Deus, não podia mais morar no templo. Quando Maria completou 12 anos, os sacerdotes judeus ficaram preocupados porque uma menina menstruada era e ainda é considerada impura, principalmente pelos ultra-ortodoxos, aqueles que seguem à risca e dizem que as escrituras da Torá, os 5 livros que trazem a lei judaica e que, não por acaso, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento dos cristãos. Para que não fiquem dúvidas, veja o que está escrito no Levítico, do jeito que a escritura judaica chegou aos nossos tempos. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Depois de explicar que a cama, os móveis do quarto e as roupas da mulher misturada também ficam impuros, misericórdia, a lei judaica, que, portanto, era a lei seguida no templo de Jerusalém no momento em que se especula que Maria lá viveu, avisa que a impureza da mulher menstruada é contagiosa. Se um homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá. Ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ele se deitará ficará impuro. Nossa, que situação! Daí o grande temor dos sacerdotes. Afinal... Eita, pera. Não sei que parte que eu parei, que o meu marido chegou ali... Se um homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá. Ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ele se deitar ficará impuro. Daí o grande temor dos sacerdotes. Afinal, se eram eles os responsáveis por garantir o cumprimento da lei, como poderiam manter ali alguém que a cada 28 dias teria um novo período de impureza, ameaçando deixar o templo de Deus impuro também? Aquela menina iluminada que comia alimento trazido por anjos não podia continuar entre eles. Nossa, que situação! O que devemos fazer com Maria para que ela não contamine o santuário de Deus? Foi o que, segundo o livro de Tiago, perguntaram seus sacerdotes antes de decidir que era hora de arrumar um casamento para a menina, que afinal já estava virando moça. Eita!